Olá, como está você? Hoje a palavra de hoje para nós é Deus restaura casamento. Nós vamos aprender um pouco sobre esse assunto. Irmãos, primeiro, Deus restaura casamento? Essa é a pergunta. Deus, irmãos, ele ressuscita até mortos. Mas não é todo dia que você vê morto sendo ressuscitado, não. Assim é o casamento. Deus ressuscita, lógico, sim, Deus tem o poder de ressuscitar. Mas nem todos os casamentos serão ressuscitados. Porque há aqueles que Deus ele já rejeitou. Sim, há casamentos que foi Deus que já rejeitou, Deus deu o livramento. E há aqueles casos, sim, que orando Deus vai restaurar. E aí nós temos que entender que casamento é duas pessoas. E Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Nós vemos a história de Saul. Deus rejeitou Saul. E Saul era o rei de Israel, ungido de Deus. E Deus rejeitou, por causa da desobediência de Saul. Quando Deus manda que ele acaba com os Abimeleque ali, com os amalequitas, e matasse, era para matar o rei Agag. Não, ele pegou os gado, pegou as ovelhas, tudo que era de bom. Ele desobedeceu a Deus. Por causa da desobediência de Saul, Deus rejeitou. Nós vemos essa história em 1 Samuel, capítulo 15, verso 9. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, animais gordos e os cordeiros, e melhor do que havia e não os quiseram, destruiu totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Ou seja, o que era bom que ele viu, ele pegou para ele. Mas Deus havia mandado que destruísse tudo. E ele deixou Agag vivo e pegou o que era de melhor. Então foi uma desobediência e Deus rejeitou. Irmãos, quando há desobediência no casamento, traição, engano, uma maquinação do mal de um para com o outro, Deus rejeita. Ele rejeita. Sabe por que Deus rejeita? Porque Deus ama os servos dele. Deus zela pelos dele. Deus zela e ama pelo povo dele. E quando Deus rejeita, é porque Deus já tem algo melhor para a sua vida. Deus, quando ele rejeita Saul, mas ele já conhecia Davi, já levanta Davi, que era segundo o coração dele. Muito melhor do que Saul. Então Deus havia rejeitado já Saul e preparou Davi no lugar de Saul. Deus ele tem rejeitado muitas coisas. Aí você fala, mas eu vou orar. Irmãos, Deus não quis mais ouvir a oração de Samuel quando ele orava por Saul. Deus rejeitou. Então tem coisas que não adianta. Você tem que entender que tem coisa que não adianta. Quando você perceber que foi Deus que rejeitou, aí você vai entender. É fácil? Não, não é fácil, é difícil. Porque Samuel, ele até quando, né? Deus diz, até quando terás pena de Saul? Ou seja, Samuel ficou ruim, ele queria que não rejeitasse. E Deus diz, até quando terás pena, né, Saul? Então, até quando você vai ter pena de seu cônjuge? Até quando você vai entender que foi um livramento que Deus te deu? E Deus quer te dar livramento aos servos dele, porque ele ama e zela pelo povo dele. Agora tem casos que foi uma discussão, uma briga, uma coisa e outra. Não, nesses casos sim, porque havendo acordo entre os dois, Deus proverá sim. Mas tem coisas, irmãos, que não. Não por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio da pessoa. Eu tenho conversado com muitos irmãos e irmãs que têm me procurado e eles têm me dito essas coisas. Por exemplo, tem irmãs que diz que o marido é afeminado. E aí, é a escolha dele. É a escolha. Outros abandonou o lar. Vai fazer o quê? Para ficar com outra? Ah, não, eu vou entrar em oração. Eu respeito a sua decisão, o seu querer. É isso mesmo. Agora saiba se o Senhor não já rejeitou.
Porque a luta de Saul, quando Deus rejeita, ele continua. Porém, ele morre nas batalhas, nas guerras. E tem pessoas que às vezes entram em querer ajudar a quem Deus já rejeitou e acaba morrendo junto com ele na batalha. Aquelas pessoas que estavam junto com Saul morreram na guerra, morreram na batalha. Foi fácil para Davi? Não, Davi ficou em cavernas, mas Deus estava com Davi. Quando não é uma rejeição do Senhor, ele restaura. Tem irmãs que têm me dito, não, mas ele vai se arrepender. Olha, irmã, arrependimento. Eu acredito sim, o homem, o ser humano. Mas tem coisas que não, que é necessidade. Então busque o Senhor para ter um discernimento. Eu vou te dar um conselho. Você é mulher, obedeça a palavra. A Bíblia diz que as mulheres devem obedecer seus maridos. Nós vemos que por causa de uma desobediência, Saul foi rejeitado. Não deixa que por causa da sua desobediência seja rejeitada, não. Obedeça seu marido. É bíblico. E aos maridos, a ordenança do Senhor é: ame suas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Faça isso, para que vá bem você e sua família e haja prosperidade. Que Deus abençoe a todos que estão me acompanhando. Clica aqui, ó, no joinha aqui, ó. E aqui tem o nome inscrever-se. Inscreva no meu canal. Esteja compartilhando esse vídeo com quem precisa. Há muitas pessoas que estão nessa, sabe? Ah, Deus vai restaurar meu casamento. Sendo uma coisa que Deus já rejeitou. Agora eu vou dar uma explicação para vocês quando é que Deus rejeita. Cai nessa desobediência aqui de Saul. Não obedece, não ouve ninguém, quer ir na sua própria intuição, seu pensamento, despreza, maquinando o mal. Saul ali já estava maquinando, vou ficar com os boi gordos, vou ficar com as ovelhas, com ouro, e ficou com o rei. Quer dizer, ele estava ali já, e as pessoas tudo, não vai ficar rico, é uma fartura, isso e aquilo. E tem pessoas que ficam maquinando o mal, sabe? Contra o seu cônjuge, maquinando o mal. E Deus rejeita. Deus conhece o pensamento, o coração do homem. Aí entra a rejeição de Deus para a vida das pessoas. Não faça isso. Obedeça seu marido. E você, marido, ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E lute por ela. Se são separados, se os dois se entenderem, volta. Mas Deus, ele deu livre-arbítrio. Se um não quer, Deus vai respeitar o livre-arbítrio. Ele pode voltar pela dor. Se rebenta todo lá, cai numa enfermidade, cai no desemprego, falta do alimento. Aí ele vai atrás de um abrigo. Não, que às vezes muitos vêm atrás de um abrigo, de um socorro, procurar o outro cônjuge. Não é que está arrependido, não. É a necessidade, veio pela dor. Voltou pela dor. Aí nós temos que ter um entendimento, tá? Eu vejo muitos casos desses, que muitos voltaram pela dor e acabou morrendo num lar, na casa onde ele nunca deveria ter saído. Morrendo com enfermidades, com problemas. Isso tem acontecido muito na igreja. Eu vejo as irmãs que era casada e os maridos abandonou. Depois voltam doentes, na cama, para que os filhos, a ex-esposa venham cuidar. E acaba morrendo. É a história de Saul. Saul morreu. Morreu na batalha, morreu na luta, morreu na guerra. Não entra numa guerra. Não entra para morrer. Saia da batalha, saia dessa guerra. Obedeça ao Senhor. Que Deus te abençoe, irmã. Grandemente. Compartilhe com quem precisa ouvir esse vídeo.